Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos web espectadores. Como é bom estar com você, você e Joana de Ângeles, para juntos entrarmos em plenitude. E hoje nós temos um convidado muito especial, querido do coração, para entrar em plenitude com a gente. É o amigo João Aparecido. Ele tem 2 programas na Rádio Rio de Janeiro, Sorriso de Esperança e Mensagem de Esperança. Ele também é da Casa Lar de Teresa e também do Conselho do CERJ, que é Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele também faz parte da diretoria. E palestrante, amigo do coração, que vem com muita boa vontade no bate-papo de hoje. O bate-papo de hoje é sobre a transição planetária nesse momento de pandemia. Como é que estamos vivendo? João, seja bem-vindo ao nosso programa. É com grande alegria que nós estamos aqui, Iraci. E antes mais pela amizade, pela consideração, nosso Seja Barra, é que estamos aqui. Não antes considerar realmente que esteja ao nível e à altura do programa Plenitude. Obrigada pelo carinho. João, falam-se muito de transição planetária, né? E todo mundo acha que alguma coisa está acontecendo no planeta lá fora, pronto, acabou. Afinal de contas, o que vem significar essa transição planetária? Bem, se nós levarmos isso a fundo, a transição planetária é tão antiga quanto o próprio planeta. Exato. A gente vê lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, né? Tudo se encadeia no universo, desde o átomo ao arcanjo, que começou como sendo o átomo. Olha, esse processo evolutivo é transição. Então, vinculado à lei do progresso. Então, isso em termos individuais, todo princípio inteligente vai prosseguindo até chegar no período de humanização. Nós vamos lá na pergunta 122 do Livro dos Espíritos, que diz: em que momento surge o livre-arbítrio? No momento em que o ser adquire a consciência da sua própria existência. Então aí começa outro processo de transição. Até então era uma transição da lei do progresso, assim, da natureza propriamente dita, quase que um automatismo. A partir daí começa o desenvolvimento do senso moral. Certo. Aí o livre-arbítrio vai estar influenciando nesse processo dessa transição para o aperfeiçoamento. E qual a responsabilidade que isso acarreta para a gente? A responsabilidade vai ser consequência do conhecimento, porque também outra informação básica doutrinária, as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Exato. Enquanto a criatura esteja na fase da ignorância, ela está no aprendizagem por ensaio e erro. Agora, naquilo que ela se conscientiza da existência dessa lei, compreendendo o efeito da ação e reação, vai aumentando a responsabilidade. Com certeza. E qual a relação entre a pandemia e o despertar do espírito? Eu tenho uma dificuldade de fazer uma correlação a isso. Por quê? Porque diretamente a gente não vê conexão. Diretamente é como se fosse um castigo divino, ou uma punição. Então, nessa cultura popular, generalizada. Agora, considerando esse processo evolutivo, a pandemia está nos atingindo hoje nesse patamar, nessa expansão. Mas a pandemia faz parte da história da humanidade. Essa não é a primeira. Exato. Então, você não precisa recuar muito atrás. Nós tivemos aí a gripe espanhola, nós tivemos a peste negra e tantas outras que dizimaram mais vidas do que está sendo dizimadas na atualidade. Naquela época não tinha conhecimento científico que tem hoje. Então não tinha esse processo do apoio das vacinas. Então isso é uma coisa, considerando a antiguidade da espécie humana aqui no planeta Terra, é uma conquista relativamente recente.
Com certeza, porque se a gente pensar que antigamente não tinha vacina, quer dizer, você não tinha por onde Defesa. correr. Não E tinha. hoje a gente está vendo que temos vacina, nunca acho que houve uma vacina desenvolvida num espaço tão curto de tempo e que vem acalmar, né? Dizer, olha, não é que você não vai pegar, é que você vai ter provavelmente sintomas leves ou sentir sintoma nenhum. Mas quando teve lá a gripe espanhola e até HN1, né? Não teve essa pandemia na cabeça das pessoas, né? Exatamente. É panicomia. Panicomia, perfeito, perfeito. As pessoas têm um exagero até, a gente sabe que, devido à comorbidade e tudo, leva à morte, mas, na verdade, o medo também leva qualquer um à morte, né? A falta de Do domínio. cuidado e Hoje é do tudo. domínio do conhecimento, né? Os acadêmicos, aí, os especialistas da área, que o medo ele influencia diretamente de forma negativa no fator imunológico. Com certeza. Então Nossa. abre as portas para qualquer tipo de invasor aí, hospedeiro indesejável. O medo faz com que o sistema imunológico fique tão vulnerável, que a própria cabeça da gente faz com que a gente gere outras coisas que não precisava ter, né? É isso. João, o isolamento social possui algum significado especial nesse planejamento espiritual, que a gente sabe que é enorme? O isolamento social tem um aspecto sanitário. Realmente, nesse aspecto, não podemos desconsiderar. Porém, tem as suas consequências. Então, por outro lado, se a sociedade não está preparada para esse tipo de isolamento, então afeta no sentido econômico, afeta no sentido próprio socialmente falando, afeta no sentido espiritual da criatura. Então, são vários ângulos que influenciam nesse isolamento da criatura. Por exemplo, se ela tem a fé numa determinada movimento religioso, seja qual for, no isolamento, ela distanciando isso, ela naquele momento passa a se considerar desprotegida. Exato. Aí mexe no fator imunológico, porque ela se atemorizada que agora, sem essa assistência que ela tinha, estando no núcleo que ele pertença, seja na igreja, seja no centro, seja qual a comunidade que ela está acostumada, ela se sente fragilizada. Então isso é um princípio que vai fragilizá-la. É como se ela não tivesse uma forma, um meio de se aproximar de Jesus, de se aproximar de Deus. Isso leva ela a uma instabilidade íntima. Com certeza. Porque o que nos dá realmente um vigor é sentir-se amparado, apoiado, assistido. E levou um período relativamente prolongado para o despertamento, principalmente da comunidade espírita, para partirem para os eventos chamados virtuais. Então, quem já está familiarizado com a internet, não é a mesma coisa do evento presencial, mas, de uma certa forma, estão vendo ali os rostos das pessoas amigas, a atividade continuando, e isso tem contribuído de uma forma maravilhosa para a superação deste momento. Mas e as pessoas que não têm facilidade da internet? Quantas pessoas que com o celular já têm problema, e que dirá então acessar um site, acessar um Zoom, qualquer plataforma, qualquer mídia, então essas pessoas estão isoladas. Olha, eu que estava habituada com esse movimento de mídia, devido ao trabalho que a gente faz com programas, essas coisas, eu apanhei e apanho até hoje. E não sei movimentar, eu preciso sempre ter alguém que me socorra. E agora, o que eu faço? Porque é complicado, né? Veio trazer uma forma nova, a gente fazer com que a nossa mente esteja mais ativa, mas, por outro lado, se esse isolamento não leva a gente a acompanhar o núcleo familiar, quer dizer, voltar os olhos para dentro de casa também,
Quer dizer, a gente continua cega ainda, né? E além dessa cegueira, tem um lado positivo, que pode ser positivo, mas do outro lado pode ser uma complicação maior. No isolamento, que estamos fechados no próprio reduto familiar, vamos dizer. Então, quem não está bem consigo vai ser pior. Sim. Porque quem está de bem consigo mesmo, em qualquer lugar, está bem. Agora, se ela não sabe conviver consigo mesma, ela está isolada, não existe outra pessoa para que haja uma distração, um envolvimento com outra pessoa. Ela vai estar concentrada com os problemas dela, com as dificuldades dela. Por mais que tenham inúmeras pessoas dentro de um núcleo familiar. E aí o núcleo familiar depende da interatividade desse núcleo. Porque se é um núcleo chamado, como diz Emmanuel, né, um cadinho doméstico, onde estão acertando nossas arestas, começa a ir chispas, sai labaredas. Exato. Porque se não existe um relacionamento sadio no grupo familiar, nessa hora do isolamento, a situação fica complicada. Fica, porque começa a ter que desenvolver uma tolerância. Não existendo convivência, Não é tem. difícil. Pode ter vivência. A vivência ocupa o mesmo espaço. Então, Sim. as coisas que são comuns estão utilizando. Agora, a convivência implica aí em interagir. Estar conhecendo com cada pessoa que participa do grupo familiar, respeitando as suas limitações, consequentemente, né? E não havendo o espírito de convivência, fica muito complicado porque reduziu o espaço. Então, vai estar Exato. mais tempo com as pessoas a quem tem dificuldade de conviver. Então, aí tende a se agravar realmente o relacionamento. Eu conheço, inclusive, pessoas jovens e que se fecharam e não saem de dentro de casa desde o ano passado, né, quando surgiu aí a pandemia, e não sai e assim, e dá uma desculpa que eu vejo como desculpa, porque na verdade é um problema que a pessoa está enfrentando, né, psicoespiritual, psicossocial, conflitos, né, íntimos, e fala assim, não, eu descobri que é uma forma que eu tenho de ficar em casa é contribuir com que menos pessoas se contaminem. Então, a minha forma de contribuir é eu não me contaminando, é eu ficando dentro de casa. Então, a pessoa trabalha virtualmente. E a pessoa que não pode, não contribui, a pessoa não para pensar, mas essas pessoas que estão passando suas dificuldades, necessidades, estão contribuindo para você ficar dentro de casa? Né? Como? É complicado. É complicado demais porque nós não temos uma infraestrutura Exato. educacional. É uma experiência primária que nós estamos tendo. Exato. Primária. Estão aprendendo a conviver com o familiar, no isolamento, ou a própria pessoa isolada. É a primeira experiência que estamos passando. Então, isso vai valer para o futuro a experiência que nós temos. Mas, no momento, cada um conseguindo descobrir qual é o seu limite, qual é a sua realidade, até que ponto aquilo é uma justificativa, mas não corresponde realmente ao seu sentimento melhor. Vai depender da pessoa, até que ponto ela é altruísta, até que ponto ela é egoísta. Então, esses valores interiores influem no relacionamento. E nós estamos dizendo, por exemplo, a cultura japonesa a gente conhece. Ele respeita muito o próximo. Então, a gente vê o cuidado que tem com tudo que é padrão comum. Então, o uso da máscara para o japonês, como nos diz lá no Japão, é um fato comum. A pessoa está resfriada, ela não sai sem máscara. Mas isso culturalmente pertence ao povo. Exatamente. Agora, nós não temos essa cultura. A cultura da higiene mesmo. Lavar as mãos com periodicidade, né? Exato. Então, a higienização dos alimentos quando entra para casa, vindo do supermercado, da feira. Então, todos esses procedimentos de higiene necessários, mas não fazia parte da cultura. Então, talvez daqui para frente, alertando não só o aspecto da pandemia, mas outras consequências em função do descuido que se tinha. Com certeza. E pegando nesse momento tudo isso, onde estamos engatinhando, botando a pontinha do pé no mundo de regeneração, né? A gente está naquele vai ou fica, como é que vai fazer ainda, né?
E é um momento difícil para todo mundo, porque é um momento que exige muita transformação, né? Sem dúvida nenhuma. Todos que desencarnaram, João, durante a pandemia, têm alguma relação com a transição planetária? Todos nós, encarnados ou desencarnados, temos a ver com a transição planetária. Não tem ninguém que esteja aqui perdido, como dizer assim, caído de paraquedas. Não, nós estamos dentro do contexto. Isso não resta a menor dúvida. Agora, existem aqueles que estão conscientes, existem os que estão inconscientes. Existem os que estão numa fase aparentemente, espiritualmente falando, infantil. E tem outros que estão mais à frente, com o desenvolvimento do conhecimento filosófico, seja de que corrente for. Nós abraçamos a doutrina espírita. Então, tem várias vertentes espiritualistas. Dentro da sua vertente espiritualista, ela poderá estar no topo do conhecimento, das considerações, ou poderá estar começando o aprendizado nessa jornada. Mas todos nós estamos dentro desse contexto. Ou seja, todos temos a ver com a transição planetária. Não tem Sem dúvida ninguém que está assim, não tenho nada a ver com isso, estou aqui de passagem só, mas é uma passagem. Até se tivesse um ET nesse momento aqui, ele estaria aqui por quê? Porque ele precisaria aprender alguma coisa com essa transição planetária. Com certeza. Pura verdade. Você acha que nós devemos esperar mais eventos como esse durante esse mundo de regeneração? Como essa transição, como pandemia, como essas coisas? Porque a gente está engatinhando, quer dizer, a gente abriu a porta e botou o nariz para ver como que é, mas não está ainda enxergando, quer dizer, você tem que entrar lá e ver como que é, né? Você acha que vão ocorrer mais eventos assim para sacudir? Em primeiro lugar, como eu disse, Iraci, é um terreno que a gente vai pisando com muita cautela. Porque nós estamos aqui desenvolvendo conhecimento. Sim. Não temos laurel de nenhuma especialidade acadêmica, mas agora, por conhecimento e experiência de vida que nós temos, talvez nós estejamos assim, abrindo as portas para a transição. Exato. Nessa abertura das portas, nós não sabemos o que vem pela frente. Sim. Mas não é no sentido de apavorar, é no sentido de que realmente é um fenômeno que nós estamos enfrentando. Mas esse fenômeno não é ímpar, ou seja, não é isolado. Nós já passamos por vários fenômenos no passado dentro desse processo de transição. Nós citamos ainda há pouco as pandemias do passado, Sim. A gripe espanhola, a peste bubônica, a peste negra, isso fazendo parte do fenômeno de transição. A humanidade sempre está passando nesse processo que leva ela a dar um salto à frente. A tal ponto que hoje adquiriu-se o desenvolvimento intelectual em várias vertentes acadêmicas, científicas, que possibilita vislumbrar um futuro de mais conforto, de mais bem-estar. Estão passando dessa pandemia com relativa facilidade, comparando com o passado, como nós começamos a nossa conversa. Agora, existe aquilo que ainda é ignoto, aquilo que é desconhecido, o que é ignorado. E aí vai se desenvolver nisso. Mas quando se fala em termos de transição, a transição pressupõe que nós estamos saindo de um estágio para outro. Sim. Porque se não estivesse saindo para outro patamar, não seria transição. Seria só o processo evolutivo natural. Agora não. Já é declarado isso. E quem fez a primeira declaração foi Jesus, nosso mestre Jesus. Foi. Com então, certeza. No sermão profético, como está lá em João, está lá em Mateus, ele é o primeiro de dizer que viriam os falsos cristos, falsos profetas, haveria pranto e ranger de dentes, não é? E depois que tanta dor acicatasse, ele chegaria novamente conosco, a vinda do Cristo novamente. Exato. Está lá, com uma anotação de Mateus, uma anotação de João. Então, está previsto. Porque se não há um movimento de mudança, a gente só faz um movimento de mudança quando a água bate no traseiro. Como diria minha avó, minha filha, a água bate na bunda, a gente caminha, né? Então, vamos lá. A gente só caminha dessa forma. Mesmo que a gente esteja na zona de conforto, como diz, extremamente
confortável, extremamente incomodado, mas a gente tem medo do novo. E Jesus veio ensinando, né? Falando da necessidade dessa mudança. Então, ou seja, tudo isso é um fator que é para a nossa regeneração. O termo regeneração ele é muito amplo. Sim. Dá a impressão que regenerar é alguma coisa que a gente vai assim, recuperar. Vai estar regenerando a saúde, recuperando a saúde. E nessa fase de regeneração, nós observamos que, na realidade, nós estamos sendo forçados a sair dessa zona de conforto. Exato. Então, não é só o aspecto da regeneração. Tem a regeneração, sim, mas também sair dessa zona de conforto. E por quê? Porque toda a obra divina é tangida pela lei do progresso. Sim. Nada na natureza é estanque. Agora, o ser humano, como tem o livre-arbítrio, ele pode retardar ou pode acelerar, pode estacionar. Uhum. Perder a evolução ele não perde, retroceder jamais, retrogradar. No máximo que ele faz é estacionar. Estaciona. Mas em Exato. relação a todo o grupo que continua progredindo, o efeito é como se ele estivesse retrocedendo. Para aqueles que estão progredindo, ele está ficando cada vez mais atrás. Uhum. Então dá-lhe a sensação que está perdendo o que conquistou, mas na realidade não. Ao contrário, tá? O grande grupo é que continua no processo evolutivo. Agora, existe um limite. Porque como também nos diz os autores espirituais, explorando o Novo Testamento, nos termos de Jesus, se a natureza não dá saltos. Uhum. E a evolução é urgente, mas não é apressada. Isso Então, mesmo. na obra divina não existe pressa. Tanto que não existe essa tolerância, essa flexibilidade. E aí costumam alguns autores espirituais dizer o seguinte, a vereda do progresso é como se fosse uma via larga, onde nós temos duas possibilidades. É andar de uma margem à outra, constantemente, estamos estacionados. Ou Perfeito. então, dentro das nossas próprias possibilidades, de acordo com nossas pernas, começar a dar os passos. Dá um passo, vai para uma margem, dá um passo, vai para outra margem, ou então a evolução em linha reta, que é exatamente Exato. seguindo sem sair para as margens. Então, as margens, estacionamento. Uhum. Em linha reta, a evolução, o que se propõe a lei do progresso. Agora, não há nenhuma chance de alguém puder retornar dessa senda do progresso. Retrocesso não existe. Quer dizer, não adianta ficar olhando o passado com saudade, porque Até pode. Não, até pode. ele não vai voltar. Não, voltar é que não. Hum. Voltar não. Quer dizer, esse voltar é no sentido de perder o progresso que conquistou. Exato. Apagar da consciência, voltar a ser um ser inocente, não. O momento que a gente aprende uma coisa, a gente não desaprende, ela permanece, É a conquista. né? Exatamente. É a lei do progresso. Não existe retrogradação. João, existem mundos mais evoluídos que o nosso? Tem que fazer essa pergunta. A gente está indo para algum lugar. Agora descobriu-se vida em Marte, né? Opa, o que vem aí? Pois é, o problema é saber que tipo de vida. Exato. Porque no passado, a nossa ciência estava engatinhando. E até existe um fato, não sei se o tempo permite, Sim. mas é um fato que ocorreu nessas sondas enviadas para fazer a pesquisa em vidas, ou foi na Lua, ou foi, na época era a Lua, que foi o primeiro patamar, ou foi Vênus depois, ou para outro planeta. E depois que ela fez o percurso dela, ela retornou e entrou em órbita na Terra. E então fizeram lá, os cientistas da NASA, uma experiência, já que está aqui em órbita, vamos aproveitar os instrumentos e a pesquisa que foi feita lá, vamos fazer aqui no nosso planeta, que aqui a gente conhece. Então ela varreu, ou escaneou, o deserto do Saara. E a sonda deu assim, planeta inóspito. E isso foi altamente explicativo e instrutivo para eles. Sim. Chegaram à conclusão que aquela sonda estava preparada para um tipo de vida que não existe no deserto. Exato. Porque a vida no deserto já Tem sabe vida. que hoje sabe Tem. que existe vida. Naquele areia escaldante tem seres
E à noite aquilo ali é um monte de seres correndo pela Com areia. certeza, com certeza. Então, e outro detalhe, mesmo que considerasse que não existisse vida ali, que não existisse realmente vida no deserto, não quer dizer que poderia fazer a generação. Não existe vida no planeta Terra. Exato. Escaneou um setor e o resto do Fora planeta. aquilo, cada um na sua aí tá correndo, né? O erro está na generalização, né? A gente acha que tudo é igual, né, João? É. Mas tá muito bom esse bate-papo. Nós vamos para um cafezinho rápido, não saia daí. Retornamos já já com João Aparecido. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Plenitude e hoje com um convidado querido do coração, que é João Aparecido. Estamos falando aqui da transição planetária, da pandemia, da evolução. João, como saber se o nosso planeta está evoluindo espiritualmente? Hoje nós temos aí registros históricos que nos permitem realmente fazer um consenso, né? São várias vertentes, essa busca da arqueologia, né? Os papiros, tudo isso faz parte do histórico da evolução da humanidade. Então, estudando, quem está interessado em ter uma visão disso, existem fontes. E agora com o avanço da internet, então, facilita muito mais uma visão sintética, assim, abrangente. Então, nós temos exatamente essa possibilidade de ver essa concepção do evolucionismo, né? Uhum. Então, mesmo desde a Idade da Pedra, e vem para não recuar demais, tudo isso faz parte da história da humanidade. E também um aspecto da inteligência. Nós atingimos um ponto do desenvolvimento da intelectualidade assombroso. E não é coisa de muito tempo atrás. Sim, não, Então, não é não. Eu posso me dizer o luxo que eu sou assim do século passado, né? Do milênio passado. Tão perto essa transição foi. Mas, vendo, a minha infância, a minha juventude... Fazendo esse comparativo. E o que nós temos hoje, em termos do conhecimento da intelectualidade, não resta a menor dúvida o avanço astronômico que a humanidade teve. Isso graças à dedicação, à abnegação desses missionários do conhecimento, em todos os ângulos do conhecimento da humanidade. E também do lado espiritual, embora haja dá a impressão de que a coisa não esteja caminhando no mesmo ritmo que seria esperado, mas é uma expectativa. Por quê? Chegou num patamar que a humanidade teria que se libertar do atavismo, Sim. da crença dogmática, daquilo que servia de freios. Então, não exigia maiores voos de raciocínio. Era simplesmente obedecer e está ótimo. Vai em frente. Agora, com o crescimento espiritual, no sentido intelectual, a criatura começou a enxergar um pouco mais. Começou a vislumbrar mais. Então, começou a perceber que esses antolhos, esses freios, estavam impedindo o progresso. Exato. Totalmente estuando. Então, veio a revolução da intelectualidade. E aí surgiu exatamente o quê? O espolcar das filosofias, ou dos ramos da filosofia materialista, e contrapondo com a espiritualista, que até então dominava, né? Então eu gosto muito de lembrar daquele filme que assim fica bem acessível, Em Nome da Rosa. E não tem quem não tenha assistido esse filme. Então nós vimos ali uma biblioteca fantástica, presa, e tudo aquilo pega fogo e se destrói. Imagina o conhecimento que essa biblioteca possuía, mas toda assambarcada para uma classe, um grupo de pessoas privilegiadas. Exato. Ao invés de beneficiar toda a humanidade. Então, a partir desse foco, a gente amplia isso, porque ali foi uma biblioteca. Sim. Deveriam existir outras. Com Agora, certeza. com o espolcar da era das enciclopédias, aí depois vem a imprensa, a vulgarização do conhecimento, então... De uma forma generalizada, nós fomos conclamados a raciocinar, conclamados a desenvolver a própria capacidade de refletir. Antes acompanhava-se tudo em bando, né? Em Exato. manada. E era mantém na ignorância porque é mais fácil de conduzir. É o rebanho das Exato. ovelhas. É. Rebanho das exato. ovelhas. Agora, entrou num nível de progresso intelectual
que cada uma dessas ovelhas começaram a questionar. E nesse questionamento, a crença dogmática do passado não respondia a esses questionamentos. E até atemorizava, porque a expectativa ao deixar a Terra era terrível. A pessoa percebia que não tinha um grau de evolução a esperar entrar na angelitude. Sem dúvida. Então, sobrava um outro aspecto, né? Sofredor e altamente assim, deprimente para o espírito enquanto encarnar vivendo aqui na Terra. E pior ainda, toda mãe que ama seu filho sentia o filho pelos caminhos equivocados, Exato. cometendo erros, a experiência da vida. Então, acenando que quando ele vier a desencarnar, na nossa linguagem, ou viesse a morrer, não ia entrar no céu. Sobraria o quê? O inferno, né? Agora, qual é a mãe que ficaria feliz estando no céu sabendo que o filho está no inferno? De jeito nenhum. Ela iria querer sair daquele céu para estar junto do filho no inferno. E ia embora para viver com o filho no inferno, sem dúvida. Então, isso levou muito para o lado da descrença. Então, a descrença ganhou terreno exatamente porque a inteligência, o raciocínio desenvolvido, já não podia aceitar mais isso. Surgindo as filosofias materialistas, nada existe além dessa vida. Exatamente. Então, liberou a criatura para dar vazão a todos os seus instintos, seus prazeres, etc. Então, vamos aproveitar essa vida enquanto está aqui. Não tem outra. A gente vem acompanhando, né, os jovens loucos, desenfreados, vivendo o momento de um vale tudo. Eu posso tudo, vale tudo. Relacionamento tanto com mulher, tanto com homem, tanto com qualquer coisa. Tá tudo no vale tudo, né? Então, eu posso tudo, não devo respeito a nada nem a ninguém e pronto, acabou. Entrou a pandemia, e louco no materialismo, mas no materialismo, não no trabalho para a conquista, mas no materialismo de meu pai tem obrigação de me dar, tem que me dar, minha mãe tem que fazer, a família tem que me dar. E aí, quando deu esse freio todo por causa da pandemia, você acredita que houve um freio nessa busca desenfreada do materialismo e no dar, e aí, assim, olha, tem o espiritualismo, o espiritista, tem um mundo além disso que tira um pouco os olhos do material. Bom, nessa fase atual, nós temos que considerar, falando do progresso intelectual, Sim. Nós podemos aventar um ângulo de raciocínio. Por quê? Nós observamos que no campo do chamado materialismo, ele está amplamente aberto, utilizando todas as mídias, criando a fantasia, a ilusão da felicidade do ter. Os atrativos, o merchandising envolvendo desde a infância até as pessoas mais amadurecidas. Sim. Pelo menos nós tivemos um consenso no nosso país, numa determinada época, que proibiu o merchandising da propaganda subliminar envolvendo as crianças. Exatamente. Então, isso foi um amadurecimento Foi. em quem tem a responsabilidade na área da comunicação. Que aquilo estava realmente vergonhosamente agredindo as famílias que não tinham possibilidade de dar aquilo que a criança... Porque se não tivesse aquilo, ela não seria feliz. Não faz parte do mundo. Exatamente. Então, isso não era só o problema da decepção da criança, é a formação dela sendo deturpada. Sim. Mas mesmo isso deixou um rastro. Inoculou em determinadas crianças daquela época, ficou uma falsa ilusão de que ela vai ser feliz tendo. Exato. Então, ainda existem muitas pessoas iludidas por isso, que dizem assim, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro do ano. Eu vou ser feliz se tiver meu apartamento, ou então a casa na praia, etc. Então, coloca a sua felicidade no ter. Olha, a maior facilidade para a pessoa se desiludir é alimentar uma ilusão. Com certeza. Então, se Nossa, ilusão dela, a hora que ela conquista aquilo com muita luta, muito sacrifício, já tem. Não, e já agora? tem, e assim, Passa, dura o quê? Uma transferir pra semana, outra. 15 dias, aquela Vai transferir pra outra. euforia.
Então eu tenho que sair em busca de outra coisa já acima daquilo. Porque ela bota a felicidade onde ela não está. Então, é a ilusão, é a fantasia. Então, isso é consequência do materialismo dominante, vamos dizer assim. E a própria necessidade de sobrevivência dos que produzem esse artigo de consumo alimentam. Porque tem que ter quem consuma o que é produzido. Com certeza. Então, gera uma necessidade psicológica para que tenha o consumidor. Então, isso está Perfeito. dentro do esquema da nossa economia. Então, há quem produza, há que ter quem consuma. Porque não é errado você se esforçar para conquistar e ter as coisas, mas você não pode colocar em nada do que você tem como objeto da sua felicidade, né? Da sua realização. Criando a falsa ilusão de que aquilo vai torná-la feliz. Exato. Poderia ter assim, momentos de alegria. Conquistou. Conquistei, Ó, comemoro, puxa, que gostoso, que feliz que eu estou, mas... agora, para esta pessoa que não tem uma visão mais dilatada, chama isso de felicidade. Exato. São momentos de felicidade, mas isso faz parte da vida. Depende. Quando a pessoa tem realmente horizontes mais dilatados e ela começa a realmente se conscientizar e veja, ninguém está excluído disso, porque mais de 2000 anos Jesus veio aqui exatamente na missionato dele, o Messias, ele veio no seu missionato, trazer duas vertentes. Com A certeza. primeira vertente não foi só falar da lei do amor, foi falar e exemplificar. É, Então, perfeito. como os profetas falavam, revelavam, ele não. Ele falou e demonstrou como é que se deve amar. E a outra? A outra vem falar da imortalidade da alma. Exato. E ele demonstra a imortalidade da alma. Então, quem tem um acidente cristão, já era, para essa altura, não ter dúvida sobre a sua imortalidade. Sem dúvida nenhuma. Agora, como ainda tem essa dúvida sobre a imortalidade, ela se apega às coisas terrenas, materialistas. E isso nós encontramos lá no Evangelho, no capítulo 2, item 5. Allan Kardec fala assim, o ponto de vista. Tá? Ele diz, a mínima dúvida que nós tenhamos acerca da vida futura faz com que o nosso ponto de vista fixe aqui na Terra. E a convicção na nossa imortalidade faz com que o nosso ponto de vista se desloque para a vida espiritual. Então, a criatura passa a dar uma relativa importância na vida material. Porque quem que não gosta de um conforto relativo? É bem-vindo. Com certeza. Um equilíbrio, tudo bem. Então, não há necessidade de estar vivendo na Terra somente na dor e no sofrimento. Então, e aí vem o progresso da ciência, do comércio, vem visar dar-nos uma vida realmente mais conforto, comparando com o passado. A nossa vida é muito confortável hoje na atualidade. Nossa Senhora! Então, esse é o objetivo, é minimizar os sofrimentos que possam ser evitados na Terra, mas desde que a criatura não tem que passar para aquela prova. Exatamente. Porque a prova é que faz desenvolver as potencialidades da alma. Com certeza. Então, nós temos uma Terra, provas e expiações, né? Sim. Então, nesse caso de prova, o momento de pandemia é a prova final que nós estamos passando. Exatamente. Esse momento da regeneração é a prova final. É aquela chamada final. É. Os retardatários estão tendo a oportunidade de se prepararem. Você acredita que esse momento em que junta a pandemia, no meio de um ápice de uma transição planetária, onde a gente está mudando de provas e expiações para regeneração, e esse ápice da pandemia, que foi ficar todo mundo dentro do lar, ficar em casa, diminuir o consumismo, diminuir o querer ter, porque você vai consumir, você vai querer ter, você não tem para mostrar para quem, né? Então começa um ciclo diferente. E a juventude, que a gente vê uma juventude que vem num processo de depressão, e agora com esse novo panorama, você acha que isso é um despertar, um convite, uma oportunidade para uma nova visão da vida? Sem dúvida nenhuma.
Desde que a pessoa se dê o direito de fazer a sua reflexão. Não se mantenha indiferente. Não se feche no seu eu isoladamente. Mas é de olhos de ver e observando quanta carência existente na atualidade, a oportunidade dela é ser solidária, se ela enganjar em qualquer frente de trabalho, porque se a coisa está ruim para nós, está muito pior para outras pessoas. Com certeza. Então, e ficou muito comum na atualidade dizer assim, nós não estamos vendo os invisíveis. São os rostos A história dos invisíveis. invisíveis não é recente. A época de Jesus, na parábola que ele conta, está lá o invisível. Exatamente. Aquela parábola do cidadão lá que foi assaltado, né? A parábola do bom samaritano. Exato. Então, nessa parábola, É a explícito. vítima, ele nem destaca quem é a vítima, porque não está importando ali. Mas assim, a atitude do levita e o doutor da lei, né? O sacerdote. Então, passe e olha, não dá mínimo. Passe não dá mínimo. Mas vai o samaritano e atende. Então, nós conhecemos essa parábola. Então, quando ele narra isso, para aqueles dois expoentes da cultura judaica, aquele ignoto que estava ali era invisível. Perfeitamente. Para eles, foram invisíveis. Como a gente vê hoje, moradores de rua, pessoas sem condições nenhuma, morando em comunidades carentes, sem condição de distanciamento. O morador de rua ainda tem o distanciamento. Só que ele faz o quê? Eles se juntam para beber, se drogar, se alimentar, dividir a coberta, enfim, para se auxiliar. E o que mora numa comunidade, ele não tem o distanciamento, Espaço suficiente não tem para fazer espaço. distanciamento. Que são todas as pessoas sem rostos que continuam circulando no meio de nós. Agora, uma pergunta muito curiosa. Aflora assim na cabeça dessa parte, você fala do distanciamento, fala da comunidade, etc. Apresenta estatística de tantos mortos. Sim. E por que não mostra a estatística dos que estão desencarnando nas comunidades carentes? Então, Você já viu alguma estatística disso? Não, nenhuma. Agora, e por que não tem estatística? Eu vi acompanhando, nós temos, por exemplo, o Rio das Pedras, nós trabalhamos com 9 comunidades carentes. E durante essa pandemia nós não paramos de atender, de receber, dar as cestas, atendimento médico e todos os outros tipos de atendimentos necessários dos aflitos. Quando chegou essa pandemia, que todo mundo se fechou em casa, aquela coisa toda, o distanciamento, eu falei, meu Deus do céu. Não vai sobrar nenhuma pessoa. Eu falei, vai exterminar o Rio das Pedras, não vai sobrar ninguém para contar história. E a gente ouvia dizer do montante de pessoas contaminadas, e eu perguntando para as famílias. São mais de 700 famílias ali que a gente atende. E aí, está sabendo de alguém com Covid? Ah, eu soube que tem uma pessoa assim, mas está lá em casa, tal, está melhorando. Era assim, uma pessoa ou outra. De tudo que nós ouvimos, fazendo perguntas a todos eles, porque eu fazia questão de fazer perguntas. Você conhece alguém que foi internado, desencarnou, parará? Aí falava, não conheço, não conheço. Ao todo, no Rio das Pedras são milhares de pessoas. Foram 3 pessoas. E eu pergunto isso toda vez. E eu fico tentando entender qual o problema desse vírus. Será que esse vírus é eletizado? Eu já fiz essa pergunta várias vezes no programa. Não é possível. E eu conheço pessoas, frequentadores do SEJA, que tiveram pessoas que o marido desencarnou, que desencarnou filhos, pais, não sei o quê, pessoas de total saúde, sem comorbidade, acabou pegando, não sei o quê, não frequentavam a casa e aí você fala assim, como pode? E a quantidade de trabalhadores que a gente tem continua frequentando, né? E continua nesse trabalho. Eu falo, e
esse vírus só pode ser elitizado, porque era para ter exterminado as comunidades. Não tem distanciamento, eles não usam máscara. No começo, uma batalha. A gente faz uma batalha para eles usarem máscaras. Quando eles vêm para cá, a gente faz usar, quem não tem a gente dá e vamos em frente. Lá, aqueles que usam na comunidade, vira chacota entre eles. Aí você fala assim, meu Deus do céu, mas como que não extermina? Possivelmente, que é uma resposta para isso, vamos inventar uma hipótese. Tem uma cobertura espiritual naquele núcleo todo ali. E outro detalhe, um fator que provavelmente exista pela carência, a necessidade que estão vivenciando, eles não têm medo. E o fator político que entra nisso também, que pelo amor de Deus. Eu não quero tocar nesse ângulo. Mas eu não aguento ficar sem Ótimo. tocar, eu falo mesmo. Mas em relação à própria comunidade, vejam bem, os desafios que eles têm ali de sobrevivência é de tal monta que não dá chance de ter medo do contágio. Exato. Agora, o medo do contágio, a gente sabe qual é o efeito no fator imunológico. Com certeza. Você lá embaixo. arrasa o fator imunológico, onde tiver, que é que nem uma esponja. E como eles vivem num lugar que é muita falta de higiene, convive com rato, com barata. Esse vírus não gosta disso. Não gosta. Não, eu estou falando, é um vírus elitizado. Nós estamos arrumando agora a parede, montando lá 2 paredes para uma família que estão sem 2 paredes de casa e ela precisa da parede para evitar o rato, porque só cortina pendurada, imagina agora que a gente está começando o frio, não protege. E aí eu falei, meu Deus do céu. Houve um ângulo interessante nesse contrassenso entre as autoridades responsáveis pelo nosso Rio de Janeiro, que até hoje ficou uma dúvida pairando no ar. Uhum. Primeira descoberta que fizeram, que aqui esse vírus não ia se criar, porque é um país quente, Rio de Janeiro. Nossa, Rio de Janeiro, Lá na Nordeste. Europa, frio estava proliferando, o inverno estava proliferando. Aqui não teria esse problema. Então, olha, quer a melhor coisa para você evitar? A praia, tomar sol. Então fecha a praia. Então está querendo que o vírus realmente se alastre. Exatamente. Agora, vamos olhar esses BRTs, que quando a gente para com o carro do lado, que são trabalhadores honestos que estão indo e vindo, como não se contamina, não tem espaço para ficar em pé. Uma manicure mesmo me falando, ela falou assim, olha, a gente se apoia um no outro, porque um está segurando, o outro está arrumando jeito de segurar lá. Então, se ele vai frear, ele vai fazer curva, a gente não tem para onde cair, para onde tombar, só está encostado no outro. É uma coisa de massa. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Ou tem a outra alternativa. Vai morrer todo mundo. Não, tem a outra alternativa. Já estão imunizados. Exatamente. Sem tomar a vacina. Já estão imunizados. Exatamente. Então, tem tudo a ver a transição planetária, tem tudo a ver pandemia, tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com desencarne, oportunidade. Porque quem não tem medo, sem cometer abuso, mas tem responsabilidade, ele está dentro da proteção dele. E a espiritualidade sabe o que faz, né, João? Sem dúvida nenhuma. João, tá muito gostoso o bate-papo. Não Opa. vai haver outra oportunidade. Com certeza vai haver outra oportunidade. Não vamos ficar distante, mas eu te convido a deixar uma mensagem aos nossos espectadores. Bem, a mensagem que nós gostaríamos de deixar, que não nos esqueçamos nesse momento, que nós temos um amigo incondicional. Ele está sempre disponível e ele continua convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não diz que vai libertar, ele diz que vai aliviar. É o nosso Mestre Jesus. Então saibamos realmente manter a nossa conexão com ele. Em muita paz para todos. João,
Obrigada pela sua presença, é uma Eu que alegria agradeço a tê-lo aqui oportunidade. conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E para todos que nos acompanharam até agora, não podemos deixar aqui um beijinho carinhoso, cheio de muito amor, um beijinho cor-de-rosa para florir a sua semana e você saber que entre o amor, a fraternidade, é o aconchego, é o Pai, o Senhor da vida, que nos conforta. Muita paz a todos.